Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de PowerPoint. Como animar textos no PowerPoint. É um assunto muito interessante, animações sempre muito forte para fazer apresentações profissionais no PowerPoint. Então fica até o fim do vídeo, eu vou mostrar algumas dicas bem interessantes de animação. Vai na descrição, baixe modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. As animações são muito especiais no PowerPoint porque é muito comum a utilização em apresentações, seja lá qual for o tipo da apresentação. Antes de começar a aplicar uma animação, a gente precisa entender algumas diferenças. Para esse vídeo, nós temos aqui dois textos separados. Então, eu tenho esse aqui na parte de cima, eu tenho um outro bloco na parte de baixo. Como assim separado? Eles não estão aqui na mesma caixa, ó, estão separados mesmo, eu só deixei alinhados. Eu vou voltar aqui o alinhamento para mostrar para vocês. De maneira geral, a animação de um objeto, de uma foto, de uma imagem qualquer e de um texto é muito parecida. A única diferença é que os textos têm alguns efeitos diferentes de um objeto ou de uma imagem, e no restante é muito parecido mesmo. Perceba que, se eu não selecionar nada na tela, no slide do PowerPoint, as animações não ficarão habilitadas. Então eu preciso selecionar alguma coisa. Seleciono esse texto, olha o que acontece. As animações ficam habilitadas automaticamente. As animações ficam, obviamente, na guia Animações. E tem um detalhe importante que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente demora bastante para aprender algumas coisas simples como essa que eu vou mostrar agora. Eu tenho aqui um botão de rolagem para que eu possa mostrar todas as animações. E o que você precisa entender agora são os grupos de animações. Existem algumas diferenças. Eu tenho esse primeiro botão aqui, nenhuma, é quando eu tenho uma animação em algum objeto, imagem, texto, eu quero retirar a animação, você vai utilizar aqui nenhuma. Depois disso, nós temos as animações de entrada, que são exatamente aquelas animações que vão surgir no slide. Então vai aparecer, vai fazer uma entrada. Aqui na parte do e-mail nós temos animações de ênfase. Como o próprio nome sugere, a ênfase ela vai fazer alguma coisa no mesmo lugar. Então o objeto vai dar um giro, vai fazer um pulso, vai fazer uma vibração, uma transparência, vai chacoalhar, vai virar de ponta cabeça, mas permanece no mesmo lugar. Não vai entrar e nem sair. É importante entender isso. E depois nós temos um outro bloco de saída, que obviamente são aquelas animações que serão retiradas da sua tela. Então você vai causar uma animação, por exemplo, flutuar, dividir, apagar, e ela vai ser retirada da sua tela. Então é importante entender isso. Quando você for construir o projeto, você vai precisar de diferentes tipos de animações. Depois disso ainda temos caminhos de animação, quando você precisa fazer um desenho, aí, um certo circuito na tela, você pode configurar isso. É uma outra possibilidade de animação bem legal. Então entendemos os principais grupos de animação, eu vou então aplicar algumas animações. Nessa parte de cima aqui, título 1, eu vou aplicar, por exemplo, eu tenho aqui, ó, volante, barras, vou aplicar barras. Então faz aí uma espécie de código de barras. Na parte de baixo, eu vou em outro bloco aqui, ó, por exemplo, pulso, que eu acho uma animação bem interessante. Ele dá uma pulsada, tá vendo? Eu vou executar, uma fez o código de barra e a outra faz o pulso, que eu acho bem interessante. Perceba que quando eu tenho animação de textos, sempre que eu defino as animações, eu ainda tenho os efeitos, que ficam exatamente aqui, opções de efeitos. E nas opções de efeitos, eu tenho algumas opções bem legais. Primeiro aqui, para essas animações, eu posso definir se o código de barra vai ser na horizontal ou na vertical. Então, vamos supor que eu quero que esse código de barra seja na vertical, não como estava padrão. Olha como fica aí o efeito, muda um pouco. Depois disso, eu tenho algumas possibilidades aqui. Posso executar como um objeto, tudo de uma vez ou por parágrafo. Eu vou fazer um por um para você ver. Como eu selecionei esse parágrafo, ele está executando exatamente esse parágrafo, eu venho agora tudo de uma vez, olha o que ele faz. Ele executa de uma única vez. Eu posso fazer por parágrafo também. Nesse caso, eu só tenho um parágrafo. Então, se eu deixar executar tudo, vou colocar aqui, ó. Vou colocar por parágrafo a parte de baixo também, por parágrafo, e eu vou executar o slide inteiro. Olha o que ele faz. Um parágrafo, outro parágrafo. Então, existem várias opções de efeito também. Agora eu vou trocar a animação. Seleciono aqui os objetos de texto. Eu vou colocar uma animação de entrada, por exemplo, gerar, e outra animação de saída, para a gente entender esse efeito de saída. Volante, por exemplo. E agora, se eu executar o slide inteiro, olha o que ele faz. Uma animação de entrada, então surge o texto na tela, e o parágrafo 2,
ao contrário, ele vai desaparecer quando eu executar a apresentação. E a mesma coisa, eu posso selecionar cada bloco, vem em opções de efeito, assim eu analiso os tipos de efeito disponíveis, porque pode ter um efeito disponível de animação para animação. Venho aqui no de baixo, efeitos, olha só, perceba que estes efeitos são totalmente diferentes. Eu tenho raios, o efeito volante faz uma espécie de espiral, então você pode definir os raios desse espiral. Olha só que interessante, eu vou escolher com 4 raios, por exemplo, executo novamente e olha o que vai acontecer lá embaixo. Eu fiz ela com mais divisões, com 4 escalas. Outra coisa importante, quando você seleciona um objeto ou texto, que é o caso aqui, você vai ativar várias opções aqui de configuração da sua animação. Uma coisa bem legal, que eu não vou focar nesse vídeo, vou trazer em outro, é que você pode adicionar animação. Então você pode fazer animação sobre animação, mas eu quero fazer um vídeo específico para esse assunto, para não virar um vídeo muito grande. Você também tem o painel de animação, ele já está ativado aqui. Quando ele está ativado, eu consigo ver todas as animações, configurações que eu criei aqui no lado direito. Isso é muito legal, porque eu posso configurar totalmente minhas animações pelo painel da animação. Então perceba que é totalmente selecionável, eu posso arrastar de baixo para cima, de cima para baixo. Eu posso fazer também uma coisa bem legal, arrastar aqui a barrinha para mexer no tempo da animação, isso é muito legal. Eu ainda tenho a setinha aqui, deixa eu aumentar um pouco, para que eu tenha mais opções, para definir como isso vai ser executado, se vai ser executado com o clique anterior, se vai iniciar com um slide, com uma ação anterior, iniciar após o anterior, pode definir várias coisas importantes aqui. Quando eu tenho animações, eu também ativo o comando disparar, que a gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na parte de cima. O comando disparar é muito legal, porque você pode criar botões, gatilhos para que algo seja ativado, para que uma animação seja executada, para que uma macro aconteça, para que haja uma transição, várias coisas interessantes. A gente tem um vídeo específico sobre o comando disparar. Além do mais, nós temos outros comandos importantes aqui. Você pode definir se essa animação vai acontecer ao clicar, juntamente com a ação anterior. Isso é bem interessante, em algumas apresentações vai ser importante você definir isso após o anterior. Então vai depender muito do que você está fazendo no projeto. Depois disso nós temos a duração desse movimento. Perceba que ele está com 1,80, eu posso deixar ele mais rápido ainda. Ó. Vou deixar aqui com 1 segundo e um atraso de meio, por exemplo. Então eu mexi na execução da animação. Venho aqui em animação, executo mais uma vez. Olha o que aconteceu, está bem mais rápido do que antes, porque eu mexi nesse tempo aqui. Além da duração ficar menor, eu também coloquei um atraso que antes não tinha. Então são diversas configurações importantes que a gente traz de forma específica no canal, para não ficar vídeos muito grandes. Você pode explorar bastante no nosso canal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.